Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos da Madureira, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se alguns dos irmãos desejam nos convidar para estarmos aí, estaremos com todo prazer. Lembrando, eu não cobro nada. Então nos convide, estaremos aí ministrando a palavra do Senhor. Podemos ministrar sobre escola dominical, sobre missões, sobre família, sobre evangelismo, sobre escatologia, ministrar dons do Espírito Santo. Podemos orar para os doentes, enfermos, orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Então nos convide, estaremos aí com todo prazer. Dê um like aí, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito das lições, entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente em PDF, em PowerPoint. Então meu telefone você vê aí, 99991520454. Nós estamos estudando neste trimestre com o tema Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. O comentarista da Betel Dominical Adultos deste trimestre é o pastor Antônio Paulo Antunes. Nós já estudamos na lição 1, mensagens proféticas, Deus continua falando. Na lição 2, Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Na lição 3, Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas. E hoje vamos estudar a lição número 4, Amós, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Então vamos falar sobre o profeta Amós, e é no livro do profeta Amós que nós encontramos essa pérola, que está na Bíblia aí, que é uma chave bíblica importantíssima. Olha aí, Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você vê Ezequiel 22:30, E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Então veja que sempre quando Deus vai fazer algo que é urgente, necessária, uma coisa grandiosa, Ele sempre vem primeiro revelando isto aos seus profetas. E a Bíblia diz, não desprezeis as profecias. Nós vamos ler no livro do profeta Amós os 3 sermões aí distintos, importantes, olha aí. Capítulo 3, versículo 1 diz, ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo. Agora veja, capítulo 4, versículo 1. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis aos vossos senhores, dai cá e bebamos. No capítulo 5, versículo 1, ouvi esta palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Então veja que o profeta, embora fosse de Judá, ali, cerca de 16 quilômetros, pertinho ali de Jerusalém, lá de Tecoa, o profeta Amós, mas ele profetizou para Israel principalmente. Veja que ele teve aí 5 visões principais, vamos ver aí. No capítulo 7, 1 a 3, ele vê gafanhotos invadindo tudo, como o profeta Joel também já havia advertido. Ele vê o fogo consumidor, capítulo 7, versículos 4 a 6. Ele vê um prumo, capítulo 7, versículos 7 e 8. Ele vê o cesto de frutos de verão, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. E ele vê o Senhor junto ao altar, aí no capítulo 9. Então essas aí as principais visões do profeta Amós. O significado do nome Amós é o carregador de fardos. E realmente ele carregou um grande fardo quando Deus o enviou como profeta. E Amós profetizou cerca de 30 anos antes de acontecer aquela invasão assíria e eles levarem todos cativos e os misturar entre as nações. Então ele profetizou principalmente ao reino do norte e também às nações vizinhas. Todas estavam debaixo do juízo de Deus. E embora Amós fosse
aí um boiadeiro e um agricultor. Parece que ele tinha uma cultura mais elevada do que os seus companheiros e parece que ele não era assim tão ruim de situação, podendo até ser que ele fosse dono de um bosque. Então ele demonstrou ter uma linguagem bem rebuscada, né, em seus escritos. Quais castigos Amós profetizou, principalmente para Israel? Olha aí, um terremoto, e esse terremoto aconteceu 2 anos depois que havia profetizado. Ele profetizou o cerco do inimigo. Veja o que aconteceu no tempo lá que os assírios invadiram ali, cercaram e levaram todos os prisioneiros. Ele previu o cativeiro de Israel, que realmente foram levados cativos, né, para a Síria, mas também para outras nações, não foi só lá para a Síria. Previu muita morte, o que ocorreu realmente, muitos foram mortos com a invasão à Síria. Previu pranto em todas as praças e vinhas, que realmente aconteceu. Previu que haveria calamidades uma atrás da outra, e realmente aconteceram. Além de vir os juízos de Deus, ainda veio a invasão à Síria. Profetizou o abandono de Deus por causa do pecado deles. Também profetizou que o louvor que eles ofereciam era falso, se transformaria em uivos, em gritos de dor. Também aconteceu. E previu a retirada da palavra de Deus de entre o povo, que realmente aconteceu. Tudo aquilo que o profeta Amós profetizou realmente aconteceu. O livro de Amós, você vê aí, está entre os 12 profetas menores. Aí tem Oséias, Joel e depois Amós. Também Amós traz uma mensagem messiânica. No capítulo 9 ele fala de uma restauração de Israel. Então ele se refere aí ao Messias, né? Ao descendente do rei Davi, o Messias, que é Jesus Cristo. Vemos aí que o profeta, ele traz uma mensagem diferente dos outros. É um profeta que traz uma mensagem aí cantada. Então vem em forma de repentes e canções. Veja capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: Povo de Israel, escute essa canção triste que eu canto a respeito de você. Israel, bela e pura como uma virgem, caiu e nunca mais se levantará. Está caída na sua própria terra e ninguém a ajuda a se levantar. Veja, quais os pecados que o povo estava cometendo? Então, quais os pecados que Deus condenou em Israel? Vamos ver aí. Por exemplo, judiciário parcial e desonesto. Qualquer semelhança com nossos dias é mera coincidência. Imoralidade, também mesma coisa. É o que nós estamos vendo aí todos os dias, né? Perversão dos religiosos, tanto dos profissionais como dos voluntários. Então, perversão dos religiosos, dos líderes religiosos. Corrupção dos líderes religiosos. Mistura, né, dos líderes religiosos, principalmente com a política. Religiosidade. Isso aqui tem a ver com prestação de cultos, mas não cultos feitos a Deus, mas cultos feitos a celebridades. Nós temos visto aí quantas pessoas, né, aí adúlteros, pessoas idólatras, têm subido nos púlpitos das nossas igrejas e falado em nossos microfones. Muito triste isso. Violência e devastação. Temos visto aí, né, a violência crescente, devastação de florestas, devastação de cidades, de construções, tudo isso acontecendo aí, juízos de Deus sobre a terra. A opressão aos pobres. Temos visto aí, os pobres, quando eles dão uma respiradinha, lá vem medidas para derrubá-los de novo, para empobrecê-los de novo. Culto abominável. Aqui fala dos cultos feitos a entidades, às imagens de escultura, aversão à disciplina. Então veja, quantos aí não sofrem disciplina merecida, quantos estão vivendo em adultérios, quantos estão vivendo em prostituição, quantos estão roubando o dinheiro da igreja e não são disciplinados.
Aí o suborno, olha aí o suborno vigente em nosso país abundantemente. Começa lá de cima e vai em todas as camadas sociais, políticas, religiosas. É uma coisa terrível esse suborno. A pessoa se vende a sua consciência, vende a sua própria salvação. Soberba e pretensão. Veja aí quanta soberba, quantas pessoas se consideram como se fosse um Deus. Quantas pessoas pretensiosas que querem dominar sobre os outros a qualquer custo e têm se feito aí como se fossem deuses, como se fossem representantes da igreja, representantes de Jesus Cristo na terra. Desonestidade. Veja aí, pessoas desonestas, pessoas que vivem na mentira e no engano. E sempre nós chamamos a atenção, hoje nós estamos falando da igreja, porque lá do mundo todo mundo já sabe o que acontece por lá. Então, principalmente o que está acontecendo dentro da igreja em nossos dias. Então você vê no mapa aí, onde era Tecoa, a terra aí onde nasceu o profeta Amós, onde ele vivia e trabalhava. Vê aí que é bem pertinho aí de Belém, pertinho de Jerusalém. Então de Belém até Tecoa, uns 10 quilômetros. E se for de Tecoa até Jerusalém, mais ou menos uns 16 quilômetros. Era a época aí do governo de Uzias em Judá e era a época do governo de Jeroboão II em Israel. Época de grande expansão territorial dos reinos e de grande fortuna. Então era uma época de riqueza aí em toda a região. Então a nossa lição hoje, lição 4, Amós, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Como você já está a par então de um resumo do livro de Amós, vamos ver agora o texto áureo. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Amós 5,4. Veja que Deus está dizendo, busquem a mim e vocês vão viver, vão escapar dos juízos que estão já destinados, que estão para acontecer. Imagine, faltavam aí cerca de 30 anos para eles todos serem ali mortos, serem levados cativos, os que sobrevivessem. 30 anos apenas. Então Deus estava chamando a atenção deles. Se voltem para mim, se arrependam dos seus pecados. Adorem ao verdadeiro Deus, o único Deus. Larguem a idolatria. Parem de se ajoelhar perante aqueles bezerros, que Jeroboão colocou um ao sul, outro ao norte. Fizeram um templo para substituir o templo de Jerusalém. Fizeram uma religião falsa com sacerdotes falsos que não eram nem descendentes de Arão. A verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, somos chamados a um viver coerente com a fé e os valores bíblicos. Então, olha só, a nossa fé tem que haver, tem que obedecer, tem que estar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo. Tudo tem que ser baseado na Bíblia. E se nós vamos viver pela fé em Jesus Cristo, então temos que nos submeter, temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Temos que ser obedientes à palavra de Deus. Os nossos valores absolutos estão na Bíblia, na palavra de Deus. Oremos para que a nossa vida prática de fé cristã não se torne apenas em formalismo, em apenas lábios mentirosos, enganosos, em cerimonialismo, em rituais religiosos, sem nenhuma presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, ajuda todos nós, ajuda a tua igreja, Senhor, a despertar para uma verdadeira adoração. Oh, Senhor, ajuda a tua igreja, Senhor, a praticar a oração, o jejum, o estudo da tua palavra, que nós possamos viver em obediência a ti, em amor e temor a ti, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, todos nós. Amém? Glória a Deus. Então vamos estudar aí um pouco sobre o livro de Amós. Vamos ver que é uma chamada ao arrependimento de pecados, é uma chamada a louvar o Senhor em justiça e em verdade. É um alerta de que Deus julgará o mundo
E é uma indicação de que Deus está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que vivem uma vida santa e irrepreensível. E sabemos que Jesus Cristo é o nosso advogado, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, toda iniquidade. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. O tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Amós. Subtópico 1, sobre o profeta Amós. Subtópico 2, a rejeição sofrida por Amós. Subtópico 3, a resposta do profeta Amós. No tópico 2, a essência da mensagem. No subtópico 1, a justiça de Deus. No subtópico 2, Deus exige retidão e justiça do seu povo. No subtópico 3, a necessidade do verdadeiro arrependimento. No tópico 3, Amós para hoje. Subtópico 1, privilégios e responsabilidades. Subtópico 2, a inutilidade do formalismo religioso. Subtópico 3, uma mensagem de esperança. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos. Na introdução da lição, vemos aí, Amós denunciou a injustiça e a corrupção e por isso precisou enfrentar tudo o que se opunha à sua mensagem profética. Sua vida nos mostra que realizar a vontade de Deus não isenta ninguém de enfrentar obstáculos. Vamos ver então que Amós enfrentou aí dura oposição, principalmente de um sumo sacerdote falso, né? Não era lá de Jerusalém, nem era descendente de Arão, mas um sumo sacerdote da idolatria, lá dos israelitas, das 10 tribos do norte. E é sempre assim, todo aquele que quer realmente transmitir a verdade, a palavra de Deus, ser obediente a Deus e trazer uma mensagem correta, vinda diretamente de Deus, vai ser perseguido. Isso é normal. Paulo chega a dizer a Timóteo que aquele que quer viver piamente vai sofrer perseguição. E a perseguição é principalmente da igreja mesmo. Vamos ao tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Amós. O livro de Amós revela um cenário onde a religiosidade era intensa. No entanto, o povo estava distante da presença de Deus. Era uma vida espiritual de aparências. Embora continuassem a praticar os rituais exigidos pela lei e, em alguns casos, se excedessem na observância da lei, os corações estavam afastados do Senhor. Então veja, havia muita religiosidade, havia muita prática religiosa. Então era o quê? Era um formalismo, né? Então eram cultos que se prestavam a Deus, mas sem Deus. Então talvez hoje nós estejamos vivendo esses dias na igreja, não é? Vemos os cultos, mas não vemos Deus presente. Então existe ali música, existe pregação, existe dança, teatro, tanta coisa, só não se vê Deus. Então os cultos que eram para acontecerem como está escrito na palavra de Deus, como eram os cultos? Então, quando vos reunis, o que acontece? O Paulo disse, então tem aí salmos, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação de línguas. Então existem manifestações do Espírito Santo, existem curas, milagres, tudo isso. Mas nós não vemos mais isso na igreja. Então são cultos que, na verdade, não estão sendo prestados corretamente a Deus. Por isso Deus não aparece no culto. Deus não fica satisfeito com o culto. O máximo que acontece é alguém ficar emocionado, porque aí uma pessoa cantou um hino e ficou emocionado porque está passando necessidade, ou porque está doente, ou porque está sofrendo alguma coisa. Ou o pregador falou uma situação que ele está vivendo. Então a pessoa fica emocionada. Mas não existe a manifestação real de Deus, a presença de Deus. Então as pessoas vão para o culto, porque estão acostumadas a irem. Mas não vão na expectativa de ouvir Deus falar com eles, não vão na expectativa de ver Deus realmente fazendo milagres. Não vão, não tem mais essa expectativa. Vão por apenas religiosidade. Estão acostumados a ir, foram criados indo e vão assim para a igreja. Mas não que estejam prestando um real culto a Deus. Tópico 1, subtópico 1, sobre o profeta Amós.
Amós era um homem de Deus que trabalhava no campo com gado e com agricultura em uma pequena cidade do interior da Judéia chamada Tecoa. Amós 1:1, 7:14 a 15. Seu nome significa carregado, no sentido de carregar peso. O profeta não era membro de uma família sacerdotal como os profetas Jeremias e Ezequiel, ou um profeta palaciano como os profetas Isaías e Daniel. No entanto, Amós foi um servo de Deus, humilde, corajoso e obediente. Ele corajosamente entregava o recado de Deus aos poderosos do povo, cumprindo as ordens do Senhor. Então vemos aí que Amós era alguém que cuidava de gado, né? Também podemos ver que ele cuidava de um bosque, provavelmente que era seu. Era um agricultor, então era um homem simples do campo, vivia no interior, cidade de Tecoa, ali pertinho de Belém, cerca de 10 quilômetros. Ele então foi chamado por Deus para ser profeta, mas ele não era um profeta profissional, né? Como outros profetas que viviam só por conta disso, para serem profetas. Como nós vemos aí Jeremias, Isaías, né? Que eram profetas que viviam exclusivamente como profetas. Vemos aí o exemplo de Ezequiel, de Elias. Então, vários profetas que viviam exclusivamente para serem profetas. Já o caso de Amós, não. Ele tinha um trabalho, ele tinha uma propriedade para cuidar. Então, Deus o chamou e ele foi corajosamente servir a Deus, enfrentando grandes dificuldades, perseguições, e correu risco de vida para poder entregar a mensagem de Deus. Mas ele não desistiu, em tudo que Deus mandou ele falar, ele falou. Deus precisa de homens assim hoje. Não importa se falar e os grandes vão tentar impedi-lo, vão atrapalhar de todas as maneiras, vão tentar desacreditar o profeta, vão fazer de tudo. Mas mesmo assim, o profeta não desiste, ele entrega a mensagem, quer doa ou não, quer queira ouvir ou não. Ele fala o que Deus manda falar e pronto, ele não está preocupado. O máximo que o homem pode fazer é matar o corpo da pessoa. Mas nós temos que temer aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Esse é que nós temos que temer. Então cremos que Amós profetizou aí no reino de Jeroboão II. No tópico 1, subtópico 2, a rejeição sofrida por Amós. Diante daquele cenário de intensa religiosidade, injustiça, corrupção e opressão, o profeta Amós enfrentou forte oposição quando transmitiu a mensagem de Deus. Um sacerdote de Betel, chamado Amazias, tentou expulsar Amós do país quando ouviu as palavras que confrontavam o povo e seus pecados. Amazias se utilizou de falsos subterfúgios para calar e intimidar o profeta. Primeiro, ele recorreu ao rei Jeroboão, mentindo para obter a aprovação do rei e sucesso em seus intentos contra Amós, Amós 7:10. Segundo, usou o povo contra Amós, Amós 7:11. Terceiro, desdenhou sobre a origem do profeta, usando-a como argumento para desacreditar sua mensagem, Amós 7:12. Em quarto, com a autoridade que possuía, tentou se proteger citando o santuário do rei e não o templo do Senhor, Amós 7:13. Então, a principal oposição que Amós sofreu foi desse sumo sacerdote Amazias. Ele não era descendente de Arão. Ele era sumo sacerdote lá do templo que construíram. Era um templo de adoração, tanto a deuses, e eles diziam também que estavam adorando a Deus. Então foi um sumo sacerdote constituído pelo próprio rei, que não precisava ser descendente de Arão. Também o templo não era o templo de Jerusalém. Então ofereciam sacrifícios religiosos, mas ao mesmo tempo o povo servia a Deus e ao mesmo tempo a Satanás. Então esse sumo sacerdote, para defender a sua religião, a sua posição social e defender o seu sustento, né, que era dado pelo rei, então ele enfrentou o profeta Amós, tentou desacreditar o profeta Amós, disse que ele não era um profeta profissional, ninguém sabia nem que ele era profeta, ele tinha lá o seu trabalho, era lá do interiorzinho,
quis desacreditar então o profeta, diz que ele tinha autoridade ali, que ele tinha um templo para cuidar dos sacrifícios do Senhor, que cumpria a lei do Senhor, mas o Senhor que ele está se referindo aí é o rei Jeroboão II, não a Deus. Chegou a ponto de ir ao rei Jeroboão para reclamar de Amós e tentar expulsar Amós do país, já que ele não era dali, ele era lá de Tecoa, da Judéia, na parte sul de Israel. Será que em nossos dias nós estamos vendo isto? Nós estamos vendo a mesma coisa. Aqueles homens de Deus, aqueles homens que Deus chama, que Deus capacita, são perseguidos por líderes religiosos, são impedidos de trazer a mensagem de Deus ao povo. Eles fazem de tudo para atrapalhar aqueles que Deus chama. Então a mesma coisa acontece. São religiosos que estão no topo das cadeiras eclesiásticas, né? Então, tomemos cuidado, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde muitas vezes nós estamos enxergando na política e não estamos enxergando dentro da igreja, que a mesma coisa está acontecendo dentro da igreja. As verdades aí são paralelas. São homens amantes de dinheiro, de posição, de fama, e brevemente receberão um juízo terrível de Deus sobre eles. Estão vivendo na apostasia, mas o povo nem desconfia. Então Amazias era sumo sacerdote do templo construído em Betel. Então ali também tinha o bezerro, construído por Jeroboão I. Então toda a liderança ali se revoltaram contra Amós. Queriam expulsar Amós, não queriam ouvir de jeito nenhum aquilo que Deus tinha a dizer para eles, porque era só mensagem de juízo. Tópico 1, subtópico 3, a resposta do profeta Amós. Embora não faltassem esforços do sacerdote Amazias para impedir que Amós continuasse com sua mensagem da parte de Deus, o profeta se manteve fiel ao cumprimento de sua missão e argumentou em sua defesa. Amós era oriundo do campo, não pertencia à elite religiosa ou civil do seu povo. Eu não era profeta, nem filho de profeta. Amós 7,14. Amós tinha consciência de que a única autorização necessária para cumprir seu ministério era o chamado de Deus. Amós 7,15. O profeta não se escondeu, não se calou ou mesmo se intimidou diante das ameaças sofridas pelo sacerdote, alguém que supostamente deveria apoiá-lo. Amós 7,16 a 17. Então veja que Amós não se preocupou com as acusações, antes confirmou. Você está dizendo que eu não sou um sacerdote profissional e tal? Não sou mesmo não, nem pensei em ser sacerdote. Você está dizendo que eu não pertenço à elite aqui dos ricos, não sou palaciano, né? Realmente eu sou lá do interiorzinho lá. Sou boiadeiro, sou agricultor, sou pobre. Mas ele não se abateu com aquelas acusações. Ele disse, Deus mandou eu falar e eu estou falando e vou continuar falando. E pronto. Ele não se abateu com aquilo. Então as perseguições são normais à vida daqueles que Deus chama para trazer a mensagem de Deus, a mensagem correta, a mensagem que traz geralmente palavras de juízo, palavras que vão penetrar como facas nas almas das pessoas, que ali é o martelo de Deus batendo contra o pecado, contra a apostasia. Então é Deus querendo salvar o máximo de pessoas possíveis, porque está perto, muito perto, a volta de Jesus para nos buscar. Então Deus quer salvar o máximo de pessoas. E Ele vem então com as mensagens que não são mensagens de autoajuda, como a maioria prega e ensina. Não são mensagens para agradar as pessoas, mas mensagens de combate ao pecado. Mensagens que traz o desejo de Deus que todos se arrependam e se voltem para o Senhor. Agora é uma coisa impressionante, né?
que o próprio sumo sacerdote Amazias não era descendente de Arão, portanto, nem podia ser sumo sacerdote. Mas ele vai chamar a atenção de Amós, por Amós não ter a credencial necessária. Imagine. E assim nós estamos vivendo hoje na igreja. Pessoas que não deveriam nem subir no púlpito, é que estão dirigindo, influenciando e atrapalhando aqueles que são homens de Deus fazerem a obra de Deus. A liderança da igreja virou assim um reinado que tem que passar de pai para filho, como se fosse uma herança, como se Deus tivesse mandado. Não é mais escolha de Deus, é escolha dos homens. O ministério virou escolha humana. Tópico 2. A essência da mensagem. O livro de Amós pode ser dividido nos seguintes temas. Nos capítulos 1 e 2, o profeta prega para o povo de Deus, especialmente o reino do norte, Israel. Já nos capítulos de 3 a 6, as mensagens de Amós são proferidas diretamente para Israel e seus líderes. Nos últimos capítulos, de 7 a 9, Amós relata suas visões a respeito do juízo de Deus, o dia do Senhor. Então Amós começa profetizando para todo o Israel. A mensagem é uma mensagem de arrependimento para todos que se dizem pertencer a Deus, ser povo de Deus. Depois ele se concentra mais em trazer a mensagem para o povo de Israel do norte, as 10 tribos do norte, chamadas Israel. Porque quando se dividiu, ficou ali Israel a parte de cima e Judá a parte de baixo. Lá a parte de cima, capital Samaria, a parte de baixo, capital Jerusalém. Então ele passou a concentrar mais sua mensagem sobre a parte norte. E já no final, então, do seu livro, ele vai falar mais especificamente sobre os juízos de Deus que estão para se abaterem sobre as nações em volta de Israel e principalmente para Israel, que vão se cumprir realmente ali daí quase 30 anos com a vinda dos assírios que invadem ali e levam todos cativos. Então ele fala do dia do Senhor. Esse dia do Senhor tem a ver com duas coisas diferentes. Dia do Senhor aí pode significar então a vinda dos assírios, que invadiu, matou muitos, levou cativos todos para fora do seu país. E também tem o dia do Senhor, que é o dia da vingança do Senhor, que é o dia da ira do Senhor, que será derramada sobre todos os povos que estarão na terra nesse período, que é a grande tribulação. Também os próprios judeus sofrerão essa ira de Deus sobre eles. Então, no final da grande tribulação, é que eles vão clamar, será derramado sobre eles um espírito de súplica, de clamor. E eles vão então clamar, vão dizer, onde está o Messias? Onde está a promessa de Deus? E então Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras, vai mostrar para eles as mãos, os pés, o lado, vai dizer, olha o que vocês me fizeram. E aí então eles vão se converter. Nesse momento agora eles vão acreditar que Jesus Cristo é o Messias, aquele que veio e morreu na cruz. Por isso que Isaías diz, o remanescente é que será salvo. Então esses últimos judeus que estiverem no final da grande tribulação, quase morrendo, quase a nação toda já estará morta. Então esses últimos, aí eles verão Jesus descendo e se converterão. E Jesus reinará sobre eles no milênio, durante 1000 anos, sobre eles e sobre o restante das nações. Tópico 2 do tópico 1, a justiça de Deus. Entre o povo de Deus, a sensibilidade e o amor ao próximo eram coisas tão distantes que pessoas honestas eram vendidas como escravos, caso não pudessem pagar suas dívidas. O pecado estava tão enraizado e normatizado que os pais e os filhos se relacionavam sexualmente com a mesma mulher, profanando a santidade e o nome de Deus. Nesse estilo de vida tão contrário aos ensinamentos de Deus, era comum comer comidas oferecidas aos ídolos. A injustiça imperava entre a liderança religiosa, que se escondia atrás de uma falsa moralidade e uma espiritualidade vazia, oferecendo cultos que não agradavam mais ao Senhor. Amós 2, 6 a 8, 4, 5, 5, 12, 21 a 22. Então aquela sensibilidade para com o sofrimento dos outros, aquele amor ao próximo, aquela empatia, sentir a dor do outro,
Isso havia acabado. Havia pessoas muito religiosas, porém pessoas insensíveis, sem amor para com o próximo. Pessoas que estavam explorando os outros, que chegavam até a vender seus próprios filhos, parentes por dinheiro. Pessoas que colocavam os outros para serem escravos quando eles não podiam pagar as contas. Havia ali sexo, pai e filho com a mesma mulher. Então a coisa estava tremenda. Quanto mais o povo se enrola com a idolatria, se submete à idolatria, pior vai ficando. E assim estava aquele povo. O povo que antes era chamado povo de Deus. Um povo que tinha o nome de Israel, príncipe de Deus. Imagine, estavam vivendo nessa situação. Seus cultos eram feitos regularmente, mas sem nenhuma espiritualidade, sem a presença de Deus. Eram apenas uma repetição de um sacrifício, de um oferecimento de coisas a Deus que não eram Deus verdadeiro. Eles estavam oferecendo, eram os demônios, na verdade. Então vemos que aí estava bem separado. A parte sul era só a tribo de Judá e de Benjamim. E o restante do país todo envolvido em idolatria. E Deus fala do juízo sobre todas as nações em volta que viviam na idolatria. E aí vai falar em oitavo lugar, vai falar de Israel especificamente. Então todos estavam debaixo da condenação de Deus e o juízo de Deus estava sendo agora derramado sobre eles. A partir dali começa a acontecer coisas terríveis, catástrofes, secas, começam os juízos de Deus a acontecer até que vem a Assíria, invade e leva os cativos. Tópico 2 sobre tópico 2, Deus exige retidão e justiça do seu povo. Retidão é a conduta correta, especialmente nos lugares onde a justiça deve alcançar todas as pessoas, independente de sua classe social. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Amós 5:24. Não existe retidão onde não há justiça, e a justiça sem retidão não passa de um engano. A falta de retidão era sentida nas 3 esferas da vida pública no tempo do profeta Amós, nos tribunais, nas classes sociais mais favorecidas e no culto a Deus. Cabe ao povo de Deus ser exemplo de retidão e justiça, amar a Deus e o próximo de forma prática e não apenas com discursos evasivos e vazios, especialmente os menos favorecidos, isto é, os menos amados na prática. Então, o profeta Amós fala sobre a retidão, sobre a justiça. Quando fala em justiça, quer dizer equidade, quer dizer todos têm a mesma distância, todos estão à mesma distância, todos estão em redor, todos precisam, todos são irmãos, todos se ajudam, todos cooperam, todos trabalham em prol do reino de Deus, porque todos são iguais diante de Deus. E a retidão fala da honestidade, fala de tratar a todos da maneira que Deus quer, que todos estejam bem, estejam vivendo tranquilos, em paz, que todos estejam buscando a Deus e encontrando a Deus. Então, no tempo de Amós, em todas as áreas da sociedade estava acontecendo a injustiça, estava acontecendo o roubo, o engano, a mentira, o suborno. Veja aí, os tribunais, na parte religiosa e também nos cultos. Tudo estava corrompido, tudo estava totalmente contrário à palavra de Deus. Juízes julgavam as causas de acordo com a sua ideologia, recebiam suborno e davam ganho de causa àqueles que tinham dinheiro para dar a eles. Os sacerdotes viviam por conta do Estado, o rei que mantinha-os, e eles favoreciam o rei em tudo. Tanto faz se o rei estivesse certo ou errado, eles apoiavam. Prestavam cultos apenas por religiosidade, não por amor e temor a Deus. Não queriam realmente prestar o culto de adoração a Deus. Os ricos cada dia ficavam mais ricos e exploravam os pobres. Tópico 3. A necessidade do verdadeiro arrependimento. Amós devia visitar os lugares onde estavam os templos para os outros deuses, Betel e Gilgal. Sua missão
era profetizar contra a idolatria com as estátuas que o rei Jeroboão tinha feito. Era preciso trazer à memória do povo as palavras que Deus tinha dito a Moisés quando Josué renovou a aliança no Monte Ebal, Josué 8:32. O povo estava mergulhado na idolatria e Deus alertou sobre as sérias consequências para esse tipo de atitude. Deuteronômio 30:15-20. Então o profeta Amós age como mediador, suplicando a misericórdia de Deus. O profeta não justifica ou compactua com o erro de seus compatriotas. Ele sabe que a ira do Senhor é pertinente. O povo pecou, por causa disso Amós pede perdão. Amós 7:2. Então vemos aí que Jeroboão havia colocado 2 bezerros de ouro nas fronteiras de Israel. Um ao norte, em Dan, e outro ao sul, ali em Betel. Então esses bezerros de ouro eram centros de adoração. Veja só como é que estava a idolatria ali na parte norte, então, de Israel. Aqui nós estamos falando da parte norte, Israel, as 10 tribos do norte. Então a idolatria ali estava de tal maneira que então o povo se reunia em templos feitos para adoração a imagens de escultura e também ofereciam sacrifícios dizendo que era para Deus. E ali eles foram colocados para que o povo adorasse a esses bezerros, ao invés de irem a Jerusalém. Então havia sacrifícios no templo para Deus, que eles diziam, né? Eles construíram outro templo e havia sacrifícios aí aos bezerros de ouro. Veja só, no templo eles diziam que era para Deus. Aí nos altares que Jeroboão tinha mandado colocar, os bezerros, também havia adoração. Agora dizendo também que era para Deus. Agora esse Deus aí é evidente que era para eles o Baal, né? E além de Baal, outros deuses também. Eles adoravam. Veja só. Então estavam entregues à idolatria. Então eles mereciam o castigo de Deus, que começou aí com, por exemplo, os gafanhotos comendo tudo. Eles mereciam? Mereciam. O profeta Amós sabia que eles mereciam? Sabia. Sabia que havia um juízo determinado por Deus? Sabia. Agora, ele ora intercedendo, pedindo perdão a Deus. Mas olha só, uma pessoa não vai conseguir que Deus perdoe uma nação inteira, porque Deus quer que cada um se arrependa. O que adianta a pessoa pedir perdão por idólatras, sendo que os idólatras continuam sendo idólatras? Deus havia dito, olha, convoque o povo, coloque o povo para jejuar, orar, pedir perdão, se arrependerem de seus pecados. Então, eu perdoarei o povo, abençoarei o povo. Mas o que o povo fez? Desacreditou no profeta, procuraram afastar o profeta, expulsar o profeta do país, fecharam seus corações para Deus e continuaram na idolatria. Amós procura lembrá-los de Josué. Josué havia falado sobre a idolatria, tanto dos pais de Abraão, quanto da idolatria do povo do Egito. Tinha renovado a aliança ali entre os montes Ebal e Gerizim. Então eles precisavam renovar a aliança com Deus, mas precisavam se arrepender, precisavam deixar a idolatria. Mas eles não aceitaram. Então Amós clama, diz perdoa, perdoa. Mas como perdoar quem não se arrepende? Então veja, não tem como uma pessoa interferir na justiça de Deus quando a pessoa não deixa a idolatria. O que mais provoca a ira de Deus é a idolatria. Porque a idolatria é reconhecer outro Deus, ou reconhecer outro que não é Jesus Cristo como Salvador. Tivemos recentemente isso, essa realidade. O povo evangélico clamou aí por uma liderança, mas esta liderança é idólatra. Se ele não deixar a idolatria, não adianta, Deus não vai agir.
Então a pessoa precisa se converter, senão vai continuar todo o país sofrendo do jeito que anda sofrendo agora. O que está acontecendo? O mesmo que acontecia em Israel na época. Olha aí, os juízes torciam a verdade, recebiam suborno, os líderes do país, vamos dizer assim, os políticos, eram corruptos, se vendiam, os religiosos estavam comprometidos com o governo, também recebiam propina. E a maioria do povo vivia em idolatria. Então Deus, vendo essa situação, o que ele manda? Juízo. É isso que ele manda, porque sobre o pecado vem o juízo. Então toda nação sofre. Aí acontecem catástrofes, pandemias, doenças se multiplicando. Tudo isso resultado do pecado. Veja que veio sobre Israel naquela época, então, uma nuvem de gafanhotos que destruíram as plantações. E aí aconteceu uma sequência de coisas ruins que vieram sobre toda a nação. Amós usa como representação dessa nação o nome Jacó. E ele diz que Jacó é vulnerável, é frágil. Mas não adianta. Deus sabe quem são eles, sabe o que eles estão praticando. Então eles precisam de arrependimento. O arrependimento indica deixar a idolatria, deixar o pecado. Tópico 3. Amós para hoje. O fato de Amós interceder pelo povo não o tornou complacente com o pecado. Tampouco o fato de a injustiça permear todas as camadas da sociedade de sua época, especialmente os mais vulneráveis, o fez calar mediante os pecados que cometiam contra Deus. Amós não deixou de cumprir seu ministério e anunciar o iminente juízo de Deus como forma de disciplinar o povo de Israel. Então veja, o profeta intercedeu pelo povo. Ele não passou para o lado do povo, ele não passou a praticar o que o povo praticava, ele não concordava com o pecado do povo, continuou mostrando a eles que eles estavam vivendo em pecado. Agora ele intercedia, ele fez de tudo para que Deus não enviasse o juízo, mas eles não mudavam, não se convertiam, não ouviam o que o profeta estava falando. Então o profeta insistia, o juízo de Deus vem sobre vocês. Tópico 3, o tópico 1, privilégios e responsabilidades. O fato de Israel ser o povo escolhido trazia-lhes a falsa segurança de que estavam isentos do julgamento de Deus. O profeta Amós, porém, os confrontou com tal pensamento, Amós 3:2, para que entendessem que tal privilégio imputava-lhes grandes responsabilidades. O amor de Deus também se manifesta em julgamento e disciplina sobre aqueles que insistem em viver à margem dos seus preceitos, principalmente dos que já experimentaram uma vida de devoção e comunhão com Ele. O escritor J.A. Moutier afirmou: o destaque particular de Amós é o seguinte: quanto mais perto de Deus se encontra, mais próximo do juízo e mais certo o julgamento. Por causa do privilégio de serem salvos, mais será exigido daqueles que mais receberam. Quanto maior a luz, maior o risco. Então veja, a situação era difícil, por quê? Porque não era um povo que não conhecia a palavra de Deus. Não, eles conheciam a palavra de Deus. Sabiam que era pecado a idolatria, a prostituição, a corrupção, o falso julgamento, falso juízo, a mentira, o engano, maltratar os pobres, o enriquecimento ilícito. Tudo isso eles sabiam que era pecado, que estava na palavra de Deus. Então veja, quanto mais a pessoa conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, maior então é o juízo de Deus quando ele peca, porque ele sabe claramente que é pecado. A palavra de Deus diz para nós que quanto mais a pessoa recebe de Deus, quanto mais ele conhece, olha aí,
aquele que ensina, deve tomar mais cuidado ainda. Por quê? Ele está ensinando. Então, ele aprendeu para poder ensinar. Então, aquele que ensina tem maior responsabilidade ainda, porque quando ele erra, ele sabe que é errado. Então, ele está insistindo no erro. Então, se ele peca, ele sabe que é pecado, ele tem clara ideia desse pecado. Então, a nação de Israel tinha uma aliança com Deus e eles quebraram essa aliança. E eles sabiam que se quebrasse a aliança, então eles agora ficariam sujeitos às maldições sobre eles. E é o que está escrito em Deuteronômio 28. Se não obedecer, então vem as maldições. Se obedecer, vem as bênçãos. E isso está na aliança. Então veja, nós também estamos em aliança com Deus. É uma nova aliança, agora em Jesus Cristo. Nós começamos ouvindo o Evangelho, crendo no Evangelho, recebemos o Espírito Santo, recebemos a salvação, nos batizamos nas águas, né? Ali é uma confirmação da aliança com Deus. A pessoa está tomando uma atitude de servir a Deus a partir daí, de ter um Deus somente, ter um Salvador somente, que é Jesus Cristo, ser templo, morada do Espírito Santo. Então, santificar espírito, alma e corpo. Então, é um compromisso assumido. E nós temos, então, que respeitar o compromisso, a aliança. Não podemos quebrar essa aliança. Tópico 3 e tópico 2. A inutilidade do formalismo religioso. A mensagem de Amós é muito clara. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Amós 5:24. Isso significa que o formalismo religioso e o cerimonialismo nada representam diante de Deus se não estiverem acompanhados de atitudes que demonstrem o amor e o cuidado de Deus pelos homens. A indiferença da igreja mediante as mazelas que acompanham aqueles que se encontram em situação de desamparo e abandono depõe contra ela, ainda que tenha excelentes e elaboradas programações. O ativismo do calendário não pode e não deve substituir o socorro aos aflitos e desvalidos onde quer que estejam. Então veja, correr aí os juízos, né, as águas, então significa que Deus vai deixar correr então aquilo que está programado. Quem quebra aliança está sujeito às maldições. Então tudo que está na palavra de Deus é o que vai acontecer. Se eles não se arrependerem, virá sobre eles, então, o juízo de Deus e as correções, as disciplinas de Deus. Então Deus usa as calamidades, as doenças, tudo que acontece de ruim para poder o quê? Corrigir o povo, fazer o povo se voltar para ele novamente. Já que Deus envia o profeta para falar e o povo não se arrepende, então é liberado sobre eles o juízo para tentar, através dos juízos, fazê-los se voltarem para Deus. Antes que venha aí o que veio sobre eles. Os assírios vieram, mataram e levaram cativos os que sobraram para várias nações. Olha só. Então o juízo estava determinado. Deus estava tentando de todas as maneiras fazê-los se arrependerem e se voltarem para Deus. O ser humano é acostumado a isso. Olha bem, o pai às vezes fala com o filho, não faça isso. Fala de novo, fala de novo, fala de novo. E aí se o filho continua fazendo errado, ele vem com uma vara de correção. Então ele vem ali e dá umas varadas ali, né? Uma sandalhada no bumbum da criança. Com o objetivo de fazer o quê? Fazê-lo entender que aquilo que está errado não deve ser feito mais. Então é a correção ali, é aplicada uma disciplina para que a criança
não se acostume com o erro, com o pecado, não insista no pecado. Então, na maioria das vezes, acontece o quê? Então, ali o filho vai deixar de fazer aquilo porque sofreu um castigo devido a ter feito. Veja só, é o que acontece. Sempre aconteceu, foi assim. Então, o que Deus faz? Deus fala primeiro, manda o profeta falar, que se eles não se arrependessem, o juízo viria sobre eles. O profeta fala de novo, insiste e vai. Aí Deus diz, bom, desse jeito não deu certo. Então vem o juízo, vem então as catástrofes, as doenças, muita coisa ruim, gafanhotos, tudo mais. Vem para corrigi-los. Deus diz, quem sabe eles vão aprender assim. Mas tem filho que é tão rebelde, tão rebelde, tão rebelde, que mesmo apanhando, não resolve. Continua na prática do erro, do pecado. E assim que Israel fez. Eles continuaram na mesma idolatria, na prostituição, na corrupção e tudo mais. Então Deus mandou um juízo terrível sobre eles. Mas sempre Deus visa o quê? A recuperação dessas pessoas, o arrependimento deles. O cativeiro, então, foi a última instância de Deus, foi a última oportunidade. Eles lá no cativeiro iriam raciocinar. Olha, nós estávamos vivendo desse jeito, Deus enviou o profeta, nós não acreditamos nele, ou insistimos em não acreditar, fizemos de conta que não era conosco, falamos que nós éramos a nação de Deus, que Deus não ia fazer nada, e olha aí o que aconteceu conosco. Então, vamos imediatamente deixar a idolatria, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão a Deus. Quem sabe Deus nos deixa retornar nessa terra. Então aí vem as águas que curam, né? Aí vem então a presença de Deus, o amor de Deus, e Deus então deixa que eles retornem, que eles sejam então restaurados, que o amor de Deus venha sobre eles. Deus envia o próprio Jesus Cristo, seu Filho, para pregar a eles. Veja que Jesus andou em todas essas regiões pregando o Evangelho. Então assim também acontece conosco. Nós precisamos ouvir os profetas, ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho e recebermos então a correção, né? Para não recebermos a disciplina, então nós devemos ouvir, nós arrependermos e mudarmos de vida, mudarmos de atitude. Assim Deus nos perdoa e nos abençoa. Mas se insistirmos no pecado, na rebeldia contra Deus e a sua palavra, então acontecem os juízos sobre nós. Sempre Deus visando a restauração. Tópico 3, subtópico 3, uma mensagem de esperança. Em Amós encontram-se muitas palavras sobre sofrimento, destruição e morte, e poucas palavras sobre otimismo e esperança. Mas isso não invalida a mensagem final sobre a esperança de um futuro melhor. Amós 9, 11 a 15. Devido aos pecados dos povos, Deus mandaria seu fogo destruidor e outros castigos com juízo divino. Mas no final da mensagem, o profeta reforça a graça, a misericórdia e o amor de Deus ao se referir à oportunidade que todas as pessoas de todas as nações receberiam a mensagem de salvação por meio do descendente de Davi, Jesus Cristo. Então veja que a mensagem do profeta, quase na sua totalidade, traz a mensagem de juízo sobre o pecado. Traz a mensagem que eles deveriam se arrependerem de seus pecados e deixarem esses pecados. Então, entre os pecados, os principais são, primeiro, idolatria. Então havia muita idolatria. E segundo, os falsos cultos que não eram prestados de coração, de verdadeiro desejo de conhecer a Deus, de se submeterem a Deus. Terceiro, aí os juízos falsos. Quarto, os ricos estavam humilhando os pobres, até chegando a torná-los escravos.
Então havia prostituição, às vezes na mesma casa, o pai e o filho tinham a mesma mulher. Então havia glutonarias, né? Comer muito, beber bebida alcoólica. Então havia uma devassidão total, porque a idolatria leva a todos esses tipos de pecados aí. Então os juízes torciam as causas, recebiam propina, tudo isso estava acontecendo. Então a mensagem era de juízo e sempre a insistência, se arrependam. Mas no final do livro, o profeta fala sobre a misericórdia, o amor de Deus, indicando que quando eles fossem deportados lá, quando estivessem longe da sua terra, eles meditassem e vissem, Deus mandou avisar que o juízo viria, nós não acreditamos, ou nós insistimos em não acreditar para não deixarmos o pecado. Então agora estamos em terra alheia e nós precisamos agora da misericórdia de Deus para Ele deixar que nós voltemos. Para isso nós temos então que nos arrependermos e deixarmos toda a idolatria, todo tipo de pecado. Então Deus vai ouvir a nossa voz, nosso clamor, nossa oração e vai deixar que nós retornemos à nossa terra. Então veja que aí é uma esperança e Deus promete futuro bem melhor para eles. Porque o próprio Jesus, Deus mesmo, estaria entre eles, pregando o Evangelho para que eles se arrependessem, pudessem ser salvos. Vamos à conclusão. A missão de cada crente é proclamar a mensagem de Deus no lugar que Ele mesmo designar. Todos devem pregar a mensagem de arrependimento e salvação, atendendo ao chamado do Senhor. Amós inspira a cada crente com sua ousadia, comprometimento e fé naquele que o enviou. Então Amós cumpriu a sua missão, trouxe a mensagem de juízo sobre o pecado, trouxe a mensagem que eles deveriam se arrepender. Então veio um aviso de Deus para aquele povo que sofreria em breve o juízo que os levaria a serem deportados, que seriam expulsos do seu país e levados cativos para as várias nações. Então Deus estava avisando, insistindo, tentando de todas as maneiras que eles se arrependessem para que Deus não aplicasse esse juízo sobre eles. Mas eles não se arrependeram. A nossa função é esta, é levar a palavra de Deus, a verdade de Deus, sempre com o objetivo de que as pessoas ouvindo se arrependam de seus pecados. Nosso país está aí sendo dominado por pecados terríveis. Então está aí a idolatria, macumba, feitiçaria, homossexualismo, pessoas bebem bebida alcoólica demais, muita droga, aí perversão, e aí na política, no judiciário, na religião, existe uma corrupção total. Tudo isso é a situação em que o país se encontra e que precisa dos crentes se levantarem como profetas de Deus e trazerem a mensagem de juízo de Deus que já vem por aí. Veja só o que vai acontecer. Vem a grande tribulação. São juízos terríveis sobre essas pessoas. Então nós temos que avisar, temos que pregar, trazendo a mensagem de Deus para que eles se arrependam, para que eles deixem a idolatria, para que eles deixem a corrupção, para que eles deixem os vícios, as drogas, as bebidas alcoólicas, para que eles deixem a mentira, o engano, para que eles deixem a corrupção. Precisamos pregar, insistentemente, pregar a essas pessoas que o juízo de Deus ainda vem sobre eles. Estejam certos disso. Jesus vem buscar a igreja e o juízo de Deus vem sobre este mundo, sobre essas pessoas impenitentes, sobre essas pessoas que vivem como se Deus não existisse. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, você crê que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para nascer na terra como homem, viver aqui como homem,
Ele levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Mas ele venceu a morte. Ele foi declarado justo, ressuscitou, está vivo, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Se você crê nisso, se você agora pode abrir o coração para Deus, recebendo aí agora o Espírito Santo, convencendo você que você está em pecado, que precisa se arrepender, convencendo você que existe um juízo sobre esse pecado que foi aplicado sobre Jesus Cristo, convencendo você que Deus é justo, então Deus pratica a sua justiça. Então o ímpio é condenado, o justo é salvo para morar eternamente com Deus. Então você acredita na palavra de Deus agora, você aceita agora, se submete a Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Você é salvo agora, recebe o Espírito Santo, começa uma vida nova com Deus agora. Você quer fazer isso? Nós vamos orar por você agora. Se você está doente ou está enfermo, saiba, Jesus já levou a doença, a enfermidade sobre ele. Então vamos orar e você será curado agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos agora cada vida que se chega a ti. Estão arrependidos agora dos seus pecados. Ó Senhor, retira da vida deles todo juízo, todo mal, tudo aquilo que estava programado sobre o pecado que eles cometem. Ó Senhor, perdoa agora, escreve seus nomes no livro da vida. Jesus Cristo levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Ó Senhor, agora restaura totalmente essas vidas. Faz-os filhos, Deus. Toca, Senhor, daqueles que estão doentes, estão enfermos e cura agora, Senhor. Toca neles. Solta, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, solta. Se arrependa agora dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Receba a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pedimos aí, dê um like. Se inscreva no canal, divulgue o link para outros. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos sobre lição, entre em contato conosco. O telefone está aí, 99951520454. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, para ministrarmos a palavra do Senhor, também estaremos com todo prazer e eu não cobro nada. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe.